Pessoal, como salvar uma orquídea debilitada? Aqui eu sempre passo para vocês vídeos, né, mostrando aí o plantio dessas plantas debilitadas e tudo mais. Só que geralmente eu faço mais com Phalaenopsis, com Cattleya, Denfal e as Vandas. Será que é possível salvar uma Vanda que está praticamente morta e nessa situação aqui, gente? Muitas pessoas só olhando nessa planta aqui faria o quê? Jogaria fora, né? Como que um trem desse vai sobreviver? Como que uma planta nessa situação vai conseguir brotar, sendo que ela está praticamente morta? A gente olha aqui no tronco, ó, parece que já está tudo seco. Será que tem salvação mesmo? Tanto tem salvação como é muito fácil fazer essa planta brotar e se desenvolver novamente. E eu vou mostrar para vocês nesse vídeo de hoje como salvar uma Vanda que está nessa situação aqui, né? Praticamente morta, tá? Então antes de iniciar o vídeo já vai curtindo aí, compartilhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais dicas e bora pro tema de hoje. Bora salvar essa plantinha aqui. É um pouco diferente das outras que eu sempre mostro para vocês, tá? Então acompanhe o vídeo até o final, que tem alguns pontos aí um pouco diferentes para a gente fazer essa Vandinha brotar e daqui a um tempo, né, tá desenvolvendo igual aquelas ali, tá bom? Então bora pro tema de hoje. Então, pessoal, vamos iniciar o vídeo de hoje, né? Já separei tudinho aqui pra gente estar fazendo o plantio, né? E salvando essa Vandinha. Ó, a gente vai estar plantando ela nesse vasinho, é um vaso um pouco diferente. Vou explicar pra vocês depois o porquê, né? Que é um vaso um pouco maior, mais compridinho aí. Como substrato, vou utilizar um pouco de Sphagnum, porque Vanda gosta de uma certa umidade e alguns pedacinhos de carvão. Peguei, ó, 2 pedaços maiores, um pequenininho, né? E vocês vão entender o porquê que eu vou colocar só esse tantinho aqui, porque geralmente Vanda gosta das raízes mais livres. Então, pra gente ter um desenvolvimento mais rápido, a gente tem que seguir, né, mais ou menos aí o jeito que a planta gosta de ser cultivada, que ela gosta de se desenvolver, tá bom? Então, tudo organizado aqui pra gente fazer o plantio. Vamos pra olhar a planta, né, porque assim, não é qualquer orquídea que a gente consegue salvar, por mais que às vezes tenha algumas plantinhas que tá com uma raizinha verde ou outra, pode ser que já tenha morrido tudo, né, esteja só a raiz verde lá, e aí muita gente às vezes não consegue salvar por isso, mas pra gente observar, olha só, gente, Vanda é meio, assim, complicado, vamos dizer assim, é um pouco diferente das outras plantas, porque ela tem algumas características um pouco diferentes, tá? Essa Vandinha aqui, vocês podem observar, parece que ela estava plantada, sei lá, na terra, num substrato com terra, aqui a gente consegue observar, tá vendo? Que tem um pouquinho, parece de terra aqui nesse pezinho dela, deixa eu ver se dá pra tirar aqui pra vocês verem, não vai dar pra ver direito, mas enfim, não importa o jeito que ela estava plantada, né? O que importa é a situação que ela tá e como que a gente vai fazer pra salvar ela. Primeira coisa, Vanda, no tronco dela, geralmente a gente olhando, pode ser uma planta super bonita, saudável, se desenvolvendo. Sempre que você olhar no tronquinho de uma Vanda, você vai achar que ela tá morta, tá? Então assim, a coloração geralmente do tronco da Vanda é uma coloração mais acinzentada, tá vendo aqui? Então a gente observando isso aqui, ó, olhando isso aqui, o que você vai pensar se você não conhece muito bem sobre elas? Vai achar que ela tá morta, né? Porque o tronco já tá cinza. Tem algumas raízes verdes aqui ainda, mas se morreu esse tronco tudo, não vai ter como salvar, não é verdade? Mas não, as Vandas têm essa característica, igual eu falei pra vocês, e pra gente olhar e ver se realmente dá pra salvar ou não a Vanda, né? Vocês vão estar observando se esse tronquinho tá verde. Aqui, ó, eu fiz o corte, tá vendo? De um pedacinho aqui, vocês podem ver que tá verdinho. Então a gente vai cortar aqui em cima também, ó, só pra eu mostrar aqui pra vocês que a planta ainda tá viva, tá? Espera aí, deixa eu fazer um corte aqui, ó. A gente vai cortando até ver se o tronquinho da planta ainda tá verde. Tá vendo aqui? Vocês podem observar que tá viva, que ela tá verde. Ela tem essa casquinha aqui mais sequinha por cima, né? Mas o rizominho lá no miolinho ainda tá verdinho. Tá vendo aí? Então, ó, pra você observar é simplesmente isso. Dá uma olhadinha no tronco, é só dar uma riscadinha assim, ó, que vocês observam, né? Que a gente já viu, então não vou ficar riscando o tronco dela pra ficar mais fácil dela se desenvolver. Mas assim, não tem necessidade de ficar cortando a planta toda, tá? Só faz um risquinho em alguma parte do caule, se vocês verem que tá verde, dá pra salvar, tá bom? Vocês podem observar, gente, Vanda, ao longo de todo esse tronquinho, ela tem gemas de brotação. Então essa planta aqui, ela floresceu algumas vezes, vocês podem observar, só que aqui, ó, tem uma geminha ainda viva, tá vendo? Aqui por cima a gente acha que tá morta, mas ela tá bem durinha a geminha, ela vai se desenvolver novamente, né? E também, ó, aqui no meio das raízes, às vezes a gente nem consegue ver direito as geminhas de brotação, que são um pouco mais escondidas nas Vandas, mas se tá verde o tronco
E se tem alguma raizinha verde, né? Às vezes até sem raiz você consegue salvar, tá? Então o importante é o tronco. Você observa o tronco, que se ele tiver verde você consegue salvar, né? Eu tenho uma aqui que ela chegou pra mim com as folhas bonitas, o tronco verde, mas sem nenhuma raiz. Consegui salvar ela e depois eu vou mostrar pra vocês ali. Então essa aqui, como ela tem raízes verdes, está muito mais fácil de salvar, né? Então, ó, vocês podem observar essas raizinhas aqui, ó, estão todas verdinhas, é porque não tem umidade, né? Por isso que ela tá meio esbranquiçada, mas ó, estão raizinhas durinhas. As raizinhas tão saudáveis, tão bonitinhas. E para salvar ela, gente, é simplesmente o seguinte. Vocês vão ter que arrumar um vaso que caiba as raízes, tá? Se tiver raiz aí, faça isso. Se não tiver, você pode simplesmente plantar num tronquinho que ela vai desenvolver também, tá bom? Então, assim, aqui eu vou fazer desse jeito porque o desenvolvimento vai ser mais rápido, né? Depois que ela tiver desenvolvida aí, soltando brotinho, a gente passa para um tronquinho e aí fica a critério de vocês, tá? Mas se a planta tiver sem nenhuma raiz, sempre é bom você plantar em um tronco primeiro. Por mais que você planta no tronquinho e depois acopla no vasinho. Porque quando ela não tem raiz, fica complicado demais da gente firmar ela ali no vaso, entendeu? Aí no tronco ficaria mais fácil. Como ela tem bastante raizinha, a gente já vai firmar ela ali nesse vasinho e fazer ela desenvolver, tá bom? Então, ó, um vaso que caiba as raízes, vocês vão colocar com cuidado ali, tá? Se tem alguma raizinha morta, alguma raizinha seca, retira. Não precisa deixar, tá bom? E aí a gente vai simplesmente posicionar ela ali dentro com cuidado, sem danificar muito essas raízes, tá vendo, ó? Então, ó, vocês vão organizando ali. Ela vai ficar um pouquinho torta essa aqui, essa raizinha tá quebrada, tá vendo que ela tá meio quebradinha? Então, já que ela tá quebrada, a gente também vai virar ela aqui. Se não tivesse, ela poderia ficar por fora, não tem problema não, tá? A gente não vai se preocupar muito em posição da planta, ela vai ficar meio deitada mesmo, porque não vai ter jeito de fazer ela ficar totalmente em pé, né? O vaso teria que ser maior e vaso grande demais não é muito legal. Igual eu falei pra vocês, Wanda gosta de bastante ventilação nas raízes, então a gente vai respeitar isso. Como que a gente vai fazer para estimular o desenvolvimento e a brotação dessa planta? Como o caule tá verde, naturalmente ela vai dar um jeito de brotar. Depois eu vou mostrar pra vocês ali também outro resultado ali que eu tenho, mas enfim, vamos lá, vamos primeiro pro plantio. Vou pegar os pedacinhos de carvão e eu vou colocar eles no meio das raizinhas que estão vivas ainda, tá? Então, ó, pode quebrar eles menorzinhos assim, ó. E aí a gente vai posicionar eles aqui nesse cantinho onde tem raízes vivas, pessoal. Olha só, tá vendo? Esse pedaço aqui tá maior, então a gente encaixa ele ali no meio, ó. Porque ele vai estimular a emissão de novas raízes para a planta, tá? Aí a gente coloca ali o pedacinho de carvão, ó. Tá vendo? Coloquei o pedacinho ali no meio. Esse lado aqui tem só uma raizinha, então não vou me preocupar muito não. Mas a gente coloca um daqui pra não ficar muito estranho, né? Depois disso, Wanda gosta de mais o quê? Bastante umidade. Então pra gente conseguir uma umidade legal, sem exagerar e sem matar o resto da planta, né? A gente simplesmente vai pegar esfagno, tá? Umedece aí o esfagno. Se você não tiver, pode deixar só no carvão ali daquele jeito mesmo, tá? Que não tem problema não. Mas se tiver, ó, a gente vai posicionar um pouco de esfagno mais no fundo do vaso. Não vou cobrir as raízes, eu vou colocar no fundo, porque vai ficar a umidade ali mantida naquele esfagno, mas não vai ficar em cima das raízes para abafar elas, entendeu? E aí assim, ó, a gente posiciona ele mais fofinho ali no fundo, ó. Essa raizinha aqui pode cobrir, não tem problema, eu vou observar mais aquelas de lá, né, do outro lado. Então, ó, pegou o esfagno, colocou bem fofinho, coloca aqui no meio, ó. E aí eu vou colocar mais, igual eu falei para vocês, no fundinho do vaso para manter uma umidade legal para a planta, tá bom? Vai ficar um pouco estranho o plantio depois de feito? Vai, mas a planta vai brotar e depois eu vou mostrar para vocês o resultado, tá? Olha só, aqui eu sempre mostro o que eu faço com as minhas plantas, né, gente? Então, assim, é uma opinião minha, é o meu jeito de cultivo, o jeito que eu salvo as minhas plantinhas, né? Enfim, então por isso que eu sempre mostro para vocês tudinho aqui, para vocês entenderem certinho, né, o que fazer em cada caso, porque plantio de Phalaenopsis debilitada é de um jeito, plantio de Cattleya é do outro, né, e das Wandas é diferente, porque, querendo ou não, são plantas um pouco diferentes, né, elas são plantas mais de raízes aéreas, livres, né, então elas precisam de uma certa ventilação ali para desenvolver, porém precisa de umidade também. Olha só. Tá vendo? Então a gente já fez o plantio da Wanda com um pouco de esfagno no fundo, um pedaço de carvão aqui para ajudar, né, no enraizamento da planta. Ela ficou firme, vocês podem ver que ela não tá caindo para os lados, né? Agora, gente, essa planta, depois de fazer isso, né, no cortezinho que você fez, passa a canela em pó para não ter problema, né? E aí depois disso, é simplesmente colocar em um lugar com umidade ambiente, tá? Wanda gosta de muito sol,
mas como a planta está debilitada, não tem necessidade de colocar em um sol forte demais. Então coloca aí onde pega um pouco de sol, é lógico, para ajudar no desenvolvimento e na brotação da planta, porém, vocês vão colocar ela em um lugar onde tem bastante umidade ambiente também, tá? Porque isso estimula demais o enraizamento. E aí, fazendo isso aqui, ó, vocês podem ver, essa planta ela tá sem folha, sem nada, né? Cortaram ela aqui porque as folhinhas começaram a apodrecer, foram lá e cortaram, e aí achou que a planta tinha morrido e trouxe aqui para mim, tá salvando ela. Porém, gente, vocês podem fazer o seguinte, se a planta tiver com folhas ainda, folhas desidratadas, feias, tá morrendo, tá sem raiz, o mesmo processo vai funcionar, tá? Essa aqui é porque ela tá sem folha mesmo, ela acabou cortaram ou quebraram, não sei o que aconteceu aqui nessa planta, né? Mas enfim, vocês podem estar fazendo da mesma forma que vai funcionar, tendo folha ou não, tendo raiz ou não. Caule estando verde, você tem uma chance muito grande de salvar a planta. Depois que fez isso, a gente, igual eu falei para vocês, vai colocar num lugarzinho legal. Eu, geralmente, Wanda, quando tá debilitada, eu gosto de colocar ali, ó, perto do platicério, onde tem uma umidade legal, então ali ela vai conseguir se desenvolver bem. Pega sol, mas não muito forte para não, né, danificar a planta e tudo mais. Lembre-se, gente, que Wanda é planta que não tem bulbo, ela não tem reserva de nutriente, então geralmente elas se debilitam mais fácil, por isso que a gente tem que ter um cuidado um pouquinho diferente com elas, né? Observar bastante, nunca deixar esse substrato secar demais por vários dias, então não pode exagerar na umidade, mas não pode faltar também. Pega um preguinho enferrujado, coloca ali no meio, esqueci de pegar o prego, depois eu coloco, mas enfim, coloca o preguinho ali que vai estimular o enraizamento. E por mais que tá só o rizominha, quando vocês forem adubar suas orquídeas, joga o adubo aqui na planta, tá? Porque ela vai conseguir absorver pelas raízes, né, um pouquinho aí de nutriente, e isso vai ajudar ela, né, brotar e se desenvolver mais rápido. Então, o primeiro passo aí de salvar uma Wanda tá feito. Agora, conforme ela for desenvolvendo, eu vou trazendo novos vídeos aqui mostrando para vocês o desenvolvimento, né? E aí, assim que ela tiver recuperada, bem bonitinha, a gente vai passar ela pro tronquinho, porque geralmente plantio de Wanda no tronco é 1000 vezes melhor, né? Então assim é só para salvar mesmo, depois a gente vai tirar, vai plantar ela de outra forma e eu vou mostrar para vocês, né, depois de recuperada, o replante dela, tá bom? Então é simplesmente isso, não tem necessidade de entupir a planta de substrato, não tem necessidade de colocar ela lá no fundo do vaso e encher de um monte de coisa por cima, não. Porque igual vocês sabem, elas vivem, né, aéreas aí, plantadas em vasinhos sem nem substrato, tá bom? Então é desse jeito, e assim a gente consegue fazer essa plantinha brotar. E também, mesmo que ela esteja sem raiz, igual eu falei para vocês, se a sua tá sem raiz nenhuma, amarra num tronquinho, acopla num vasinho aí o tronquinho do jeito que eu fiz aqui, ó, com um pouquinho de esfagno, um pouquinho de carvão, ó, colocou no tronquinho, colocou ali dentro do vasinho, assim já vai ajudar no desenvolvimento, o vasinho vai conseguir manter uma certa umidade no pezinho dela e vai estimular, né, a planta a emitir raízes aí, começar a se desenvolver do mesmo jeito que eu fiz com essa. Essa aqui chegou para mim sem nenhuma raiz, quem acompanha o canal vai lembrar que essa planta estava só o toquinho mesmo, praticamente quebrada, e aí assim, a pessoa ia jogar fora porque, né, como que a gente pensa que uma planta dessa vai sobreviver? Fiz o plantio no tronquinho, essa aqui eu pus direto no tronco porque a umidade ambiente aqui é muito boa, né? E como ela estava com as folhas bem bonitinhas, ainda tinha energia nas folhas, eu coloquei aqui um pouquinho de esfagno, sem exagero, molhar todo santo dia. Coloquei ela lá naquele lugarzinho do platicerium lá, das samambaias lá, né? Que tem bastante umidade, e aqui o desenvolvimento. Tanto de raiz que desenvolveu aí, vocês podem ver. Então assim a gente consegue salvar. E no caso do tronquinho, quem ainda não está acreditando, não funciona, não dá certo, a planta tá, o tronquinho tá morto, né? Olha aqui para vocês verem, ó, o mesmo caso. Tá vendo? Ó, o tronco da planta, né? Essa aqui eu fiz foi cortar a parte de cima dela para dividir a planta. Então essa aqui eu cortei, né? E ficou o tronquinho sequinho. Você olhando aqui, você acha que essa planta tá o quê? Tá morta, não é verdade? Então, depois que eu fiz o corte, eu organizei tudo, essa aqui ficou plantada quase daquele jeito que eu mostrei pra vocês, um pouquinho de carvão, um pouquinho de esfagno, regas praticamente diárias, né? Sempre que eu via que secava, eu molhava de novo, e tá aqui, ó. O brotinho desenvolveu, a plantinha tá viva, a plantinha consegue se desenvolver novamente e crescer. Tá vendo? Então, ó, igual eu falei pra vocês, Wanda tem essa característica de ter o caule mais acinzentado e a gente olhando acha que a planta morreu, mas não, tá? O miolinho sempre tá verde e ela vai conseguir brotar com uma facilidade gigante, do mesmo jeito dessa aqui também, ó. Olha o tronco. Você olha esse tronco, você fala o quê? Que tá morta, não é verdade? Então, essa planta, ela tá até bonita, ela não teve nenhum problema, mas decidiu emitir esses 2 brotos aí embaixo. E tá aí o desenvolvimento, 2 brotinhos novos saindo, né? E a mesma coisa que vai acontecer com aquela que a gente replantou.
tá? Essa que a gente replantou, não sei, na verdade, qual planta que é, qual tipo de vanda, né? Mas, enfim, o cultivo, o jeito de salvar elas é praticamente da mesma forma, né? E assim que ela tiver desenvolvida, né, e salva aí já, eu mostro para vocês. Igual eu falei, né? Vanda é desse jeito, gente. Ó, não precisa de entupir a planta de substrato. E para salvar ela também não. É da mesma forma. Logo, logo as raízes desenvolvem e a gente pode plantar no tronquinho. Ela vai estar bonita assim, né? Daqui um tempo, alguns meses, algum ano aí, porque vai demorar um pouquinho, que ela não tem nada de broto, né? Então até crescer vai demorar. É normal levar um tempo, tá? Porque a planta, vanda principalmente, igual eu falei, não tem muita reserva de energia, de nutriente, né? Então ela vai demorar às vezes um pouquinho mais do que uma catleia, do que essas outras plantinhas. Mas fazendo isso, né, cuidando certinho, jogando um adubinho aí de vez em quando para ajudar a fortalecer a planta, ela vai desenvolver. Mas é importante, igual eu falei, não entope as raízes de esfagno, não fique cobrindo demais as raízes, principalmente se você tem uma vanda, olha só. Se você tem uma vanda que está cultivada no tronco, por exemplo, aí chove muito, ela acaba apodrecendo, você tem que cortar porque ela estava morrendo, estava secando, sobe o toquinho desse jeito aqui. A planta estava acostumada com as raízes aéreas. Aí você vai lá, pega ela para salvar e enfia num vaso, enche de substrato. O que acontece? A planta vai sentir uma diferença terrível do jeito que ela estava sendo cuidada para o jeito que você colocou. E aí isso pode causar o quê? A morte da planta. Ela vai apodrecer as raízes que já estavam acostumadas com mais ventilação e tudo mais. Então, para vocês não terem problemas, deixa sempre as raizinhas mais em cima assim, ó, né? O esfagno só no fundo para não secar totalmente, sempre ter uma umidade ali, mas nunca exagerando, né, nas raízes da planta, e assim a gente consegue desenvolver. Quem não está acreditando, se inscreve no canal aí, vai acompanhando, que logo logo eu vou mostrar para vocês o resultado e o desenvolvimento dessa planta, tá? Vocês podem ter certeza que ela vai desenvolver, porque igual eu falei, tá com um caulezinho verde, tem algumas geminhas aí perdidas no meio aí vivas, né? Mas é mais importante aí, quem não sabe o que é gema de brotação, o que é isso, o que é aquilo, é só simplesmente plantar se o caule tá verde, que a chance dela brotar, dela se recuperar é muito grande. Olha só ali no pezinho, tá vendo? Bem perto da raizinha tem outra geminha ali, ó. E geralmente as gemas de brotação das vandas, a gente olhando assim por cima, do mesmo jeito do tronco, a gente olha e acha assim, ah, essa planta não vai brotar porque a gema tá morta. Mas na verdade lá no miolinho ainda tá verde, ainda tá vivo, e você também pode conseguir uma brotação, assim como eu consegui naquela ali que eu mostrei pra vocês, né? Naquelas ali que eu mostrei pra vocês, que brotaram num caule que a maioria das pessoas praticamente falaria que tava seco, que já tinha morrido, né? Mas enfim, pessoal, o vídeo de hoje era esse, queria só passar para vocês algumas dicas aí, né, de como salvar vanda debilitada, vanda praticamente morrendo. E hoje eu já cheguei aqui, né, no primeiro vídeo sobre salvar a vanda, eu já vim com uma planta assim, num nível extremo, né, super extremo aí de debilitação, mas vocês podem ver, vocês vão ver aí que a gente vai conseguir salvar ela, tá? Quem gostou do vídeo, curte aí, compartilha, não esquece de se inscrever no canal para mais dicas e também de ativar o sininho de notificação para sempre que eu mandar vídeos novos vocês receberem, tá bom, pessoal? Lembrando, antes de terminar o vídeo, que essa é uma das formas que a gente salva. Quem não quiser colocar no vasinho e quiser plantar em um tronco direto, pode plantar que também funciona, tá? Mas eu gosto assim porque o carvão vai estimular o enraizamento e o esfagno vai manter uma umidade aqui por um pouquinho mais de tempo, e isso ajuda muito na brotação mais rápida, tá? Mas enfim, falei demais hoje, um beijão pra todos, fica todo mundo com Deus, até o próximo vídeo, e não esquece de se inscrever lá no meu outro canal, JV Plantas, onde eu ensino dicas de cultivo desses outros tipos de planta, tudo que tem aqui, tá? Então, se além das orquídeas você tem alguma outra plantinha, quer saber como cuidar dela, vai lá no outro canal, vou deixar o link na descrição, mas também é só vocês pesquisarem aí no YouTube, né? JV Plantas, vai aparecer meu canal, já tem alguns vídeos legais lá, então vai lá dar essa força lá no outro, né, canal lá, e se você não é inscrito aqui também se inscreve, e é isso, gente, um beijão pra todos e até amanhã em mais um vídeo sobre o cultivo das orquídeas. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários, tá bom? Tchau, tchau, gente!